Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Então, aqui encontramos este salmo dos filhos de Corá, eles mostrando quão ansiavam, quão anelavam estarem diante da presença do Senhor em um culto público, em comunhão com os outros irmãos. E o salmista aqui admira como isto tem sido importante para ele e considera a casa do Senhor como um lugar admirável, como um lugar amável, um lugar que deveríamos desejar. Como ele diz, a minha alma está anelante e desfalece. Sente falta, ou seja, quando está longe deste ambiente, sente falta e gostava muito de estar presente. E no versículo 3, ele proclama sua inveja santa, se assim podemos dizer, quando ele diz, até o pardal encontrou casa diante dos seus altares. Em outras palavras, até que ele gostava de ser uma ave que faria o seu ninho em algum canto da casa do Senhor para que sempre pudesse estar na presença ou naquele lugar. E ele diz, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. E no final, ele diz que preferiria estar, se ele tivesse um dia de vida, ele preferia gastar esse único dia estando na casa do Senhor, estando nas portas da casa de Deus, em troca de 1000 dias, estando por aí fazendo coisas que não agradassem a Deus. Então, é um grande privilégio nós estarmos na presença do Senhor. E este privilégio deveria ser mostrado com a nossa disposição, o nosso ânimo, chegando na igreja, a forma como nós entoamos os hinos, mostrando que de fato nós sentíamos falta durante a semana de estarmos aqui na presença de Deus. Então, uma vez que nós sabemos que este acesso ao trono da graça, este acesso a estar na presença de Deus, nos foi concedida graças à morte sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos louvar a Ele utilizando o hino 37 do cantor cristão, Os Pretos. O hino 37 do cantor cristão. Hino 37 do cantor cristão. Jamais
seja o Senhor, e obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos à tua presença para mais uma vez louvarmos o teu nome. Rogamos que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o Senhor possa capacitar-nos a te adorarmos da maneira que o Senhor realmente vai se agradar. Purifique os nossos fracos louvores, aceita as nossas fracas orações, para que possam subir aos seus ouvidos de uma forma agradável. Rogamos que o Espírito Santo possa nos visitar e nos ajudar, Senhor, a te contemplarmos da maneira como o Senhor realmente merece. Rogamos em favor das outras congregações que hoje também se reúnem com o mesmo propósito, para que o teu nome seja glorificado. E rogamos que o Senhor esteja com todos os que vão subir ao púlpito para trazer a tua palavra, na livre participação, na mensagem principal, que o Senhor possa ungir-nos do teu Espírito Santo e dar-lhes autoridade de ensinarem unicamente a tua palavra. Para nós que estaremos sentados, que o Senhor possa preparar os nossos corações, para que a boa semente que for deixada possa cair em bom solo e de lá produzir bons frutos para a vida eterna. Queremos orar e agradecer, deixando nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos então ao hino 27 do Inário Verbo. O Verbo. 27, Inário Verbo. Chegamos ao tempo de testemunhos e vou ler aqui ainda o Salmos 84.
Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Então, vou convidar os irmãos membros que tenham algum testemunho para dar à igreja, para que possa tomar este microfone e anunciar a igreja. Paz, irmãos. Eu tenho 2 testemunhos e o segundo envolve também pedidos de oração. O primeiro tem a ver com um acontecimento que houve quando eu estava a sair de casa para Matadouro. Fui levar uma encomenda, né? Então, eu acabei pegando chapa, cheguei, não foi no Matadouro, foi ali na Rotunda. Peguei chapa, cheguei lá, e acabei levando aquela encomenda, subi chapa de novo para regressar. Quando eu estava perto da clínica para descer, comecei a procurar meu dinheiro, tanto no bolso assim como na pasta, e infelizmente não consegui achar. Quando desci, comecei ainda a procurar. Por causa daquela demora, alguém disse, podemos avançar, eu vou pagar, embora eu não vi quem foi a pessoa que falou, mas o chapa continua a ir. E quando cheguei em casa também, procurei o dinheiro, acabei não achando. Para mim é um testemunho, porque o valor foi pouco, foi mais, não chegava a 300 meticais. Então, olho como Deus, na verdade, me guiando. Digo isso porque, às vezes, costumo levar... Alguns dias antes, eu tinha alguns valores e lembro que entrei no mercado onde havia aperto de pessoas e eu até fiquei com medo depois de sair daquele sítio, chegar em casa, né? Eu fiz contabilidade do valor que eu tinha, estava completo. Então o roubo foi acontecer justamente quando o valor era pouco. Então olho como mão de Deus diante disso. Decidi contar isso porque eu vejo esse tipo de livramento de Deus na minha vida. Acredito eu que nos anos passados eu contei um testemunho sobre quando eu andava com motorizada, quando eu trabalhava lá em Rapale. Eu levava muita velocidade, normalmente era 100 a 110 quando ia trabalhar. E graças a Deus fui fazer acidente quando eu estava com uma velocidade de 50 km por hora. Então aquilo foi um sinal de Deus. Se de facto eu sofresse acidente com essa velocidade que eu levava, seria fatal. Então é como eu olho essa situação que aconteceu e a oração é de Deus me ajudar em cada circunstância eu aprender de modo que possa tomar mais cuidado, mais cautela. E o segundo testemunho é relacionado com minha esposa. Acredito que muitos sabem e alguns não sabem que ela está de gestação. Então é um testemunho mesmo diante de Deus e há um pedido de oração porque há uma situação que não está a correr bem. Ela tem placenta baixa, né? Então, e por causa disso, ela tem que estar em repouso, pelo menos durante esse tempo em que o médico descobriu esse problema. Por isso ela não está aqui conosco. Então, pedimos, na verdade, oração por parte da igreja, de modo que manifesta a sua graça e esse problema possa, pelo menos Deus possa guardar até o dia, né, que tanto esperamos. Obrigado. Há um provérbio americano que diz que não pode contar seus pintos antes de sair do ovo.
e talvez estou um pouco precipitado para anunciar este evento, mas eu fiquei animado, pelo menos durante esta semana. Finalmente tinha tempo de preparar minha proposta para ser recebida pela Direção Provincial de Saúde, pedindo transferência do nosso irmão Carlos Cell para trabalhar 100% com a missão de graça no nosso consultório médico aqui para arrancar nossa obra médica. E eu submeti esse documento, foi na sexta-feira, à Direção Provincial de Saúde, onde tem que ser autorizada para o consultório começar a funcionar, cuidando as pessoas. E nossa esperança é que Deus vai usar o irmão Carlos Cell, depois de ser transferido para cá, para fazer todos os passos necessários para algum dia este hospital funcionar como um centro cirúrgico, se Deus está a condicionar todos os outros passos. Só queria dizer que eu fiquei alegre quando eu descobri esta semana que o novo diretora provincial de saúde é aquela doutora Selma, que eu trabalhei com ela durante 1 ano e meio, trabalhando juntos como isso, porque este hospital aqui mesmo foi o Centro Regional de Tratamento de Covid, que foi embaixo da sua autoridade. Então já trabalhamos juntos ao longo de 18 meses e agora é ela com quem eu tenho que tratar estes assuntos ligados com a abertura do nosso hospital. Então, como eu disse, a resposta à oração não é realmente na mão, porque ainda podia surgir alguma coisa que nós não esperamos. Mas eu fiquei pelo menos animado, ouvindo que logo que eu estou a conseguir preparar este pedido e entregar o pedido, já estou a ver que a pessoa responsável agora não é aquela pessoa que foi responsável 2 semanas atrás, que é uma amiga forte da missão. Então, espero que ela vai ajudar-nos com este passo, mas vamos orar para isso. E mais tarde eu vou mandar os resultados quando sabemos o que são. Mais uma vez, bom dia. Eu despedi há 2 domingos que viajaria a Chimoio. Fiz a viagem. Eu preferi não dormir na estação por causa das condições. Já esteve lá algumas vezes. Então, e com o material que eu tinha na pasta, temia que depois de dormir vasculhasse a minha pasta. Então, falei com o cobrador que eu ficaria aqui na subestação. Cheguei em casa, liguei para um mototáxi, pedi que ele viesse me buscar às 3 horas. Só que eu fiquei até tarde preparando minha saída. Então, quando fui me deitar, provavelmente 1 hora, pus alarme. Só que no alarme eu pus a hora, esqueci acertar o dia. Lá estava domingo. Então, por causa de cansaço do dia, eu dormi. Quando eram 3h10 ou 9h, o cobrador ligou para mim. Ou seja, o período que eu tinha dito que iria acordar, que eu marquei, era com margem de fazer algumas coisas e depois ligar para o taxista e depois parar na estrada. E ele ligou numa hora que eu devia estar na estrada. Então, quando eu atendi o telefone, ele disse: "Estás a dormir ainda, né?" Eu fiquei perturbado. Eu disse: "Sim, mas a gente chegar rápido." Comecei a fazer as coisas na última, porque eu sei que Citilink não ia me esperar. Se ele chegasse ali e não me encontrar, não iria me esperar, eu teria perdido a viagem. Então, comecei a fazer tudo, as correrias, na mesma hora, enquanto fazia uma coisa, percebia, não esqueci algo, e tudo as correrias, e 3 horas no meu bairro, não tenho muita experiência, se seria favorável eu sair a pé até a estrada.
Comecei a ver ligar para táxi, essa hora tem que acordar, tem que tirar mota, não sei o que, seria um outro trabalho. Então, como a casa que estou a ver agora tem guarda, eu saí, pus coisas na pasta, fechei a porta, acordei o guarda, eu disse, peço que me acompanhe até a estrada. Ele acompanhou, cheguei à estrada e fiquei no sítio onde tinha marcado, liguei para o cobrador, ele disse, ainda estou a vir. Eu agradeci a Deus, não perdi o carro. Assim que veio, eu não estava muito bem de saúde. Estava com dores de barriga, que minuto a minuto tinha que ir à casa de banho. E CityLink não ia parar por minha causa, para eu estar a aliviar. Então, logo que subi no carro, comecei a sentir desconforto na barriga, eu comecei a pensar, o carro ainda nem arrancou, eu vou pedir para parar alguns minutos. Então comecei a orar, pedir a Deus que me guardasse durante a viagem e que só, se calhar, sentisse necessidade quando estivesse num lugar apropriado. E durante esse período não usei pôr alguma coisa na boca para não criar problemas. Graças a Deus, não senti vontade de ir à casa de banho. Depois, às vezes o carro parava, todos desciam, eu continuava no carro e só consegui descer para comer em Caia. E depois dali não criei nenhum problema e senti que Deus estava a ajudar, porque também pedi oração ao grupo do serviço. Cheguei bem, graças a Deus. Acredito que eu cheguei em Chimoio, fiquei quase todo dia até sem ter necessidade de ir à casa de banho. Então, eu louvo a Deus por isso. Mas também louvo a Deus porque eu saí daqui com uma encomenda muito grande, que tinha um aspecto de desconfiança. Nós fizemos uma caixa para livros e depois enrolamos ela com um plástico preto. E tinha 2 cadeados. Então, eu estava a ver que em todos os controles podiam mandar descer a caixa e era tão grande que para pôr lá precisava, não sei, se calhar umas 6 pessoas. Eles iam mandar sempre, tira a caixa, abre, queremos confirmar, eu teria que descer com a chave, abrir, eles confirmarem, fechar, depois pormos. Em todos os controles eu pensei que aquilo seria assim. Mas dou graças a Deus que não foi revistado em nenhum controle, não porque tivesse alguma coisa que comprometesse, mas eu é que não queria ter esse incômodo de descer, tirar, abrir. E até quando chegamos em Chimoio, em shopping, a caixa, até que no CityLink a caixa estava por baixo, então não era visível. Mas quando chegamos em shopping para Chimoio, a caixa ficou em cima do carro. Eu disse, aqui não tem como. Tenho que estar preparado para descer, tirar a caixa para baixo, abrir, verem o que tem, depois devolver. Mas até isso não aconteceu. Então quero dar também graças a Deus. O material chegou bem, graças a Deus. E fizemos a viagem de volta. Então quero agradecer às orações que a igreja fez e também à equipe de trabalho. Obrigado. Eu queria também agradecer a Deus pelo concurso que decorei ontem. Pelos comentários das pessoas foi algo muito bom. E uma vez que, pelo que a gente saiba, no ar nunca houve um concurso como este em todo o país. E o concurso era para acontecer no mês de dezembro do ano passado, no dia 28, mas não foi possível por causa da tensão política. Então, agradecemos a Deus e permitiu que os nossos irmãos que saíram de outras províncias, de Maputo até de Niassa para cá, de forma que eles pudessem chegar. Apenas um irmão de Tete é que não conseguiu chegar. Há um irmão que também saiu hoje de madrugada, então esperamos que ele está a ter uma boa viagem e agradecemos a Deus por isso e agradecemos também a Deus pelos recursos, assim humanos como financeiros, que temos concedido para que o concurso fosse possível até o dia de hoje. E
para este ano também temos mais deste concurso e ainda pedimos vossas orações. Antes do nosso irmão Afonso orar por nós, vamos, ainda sentados, entoarmos o hino 32 do Inário Verde. E no fim, o irmão Afonso vai subir. Hino 32 do Inário Verde. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez, queremos, Pai, render graças por chegar nesta manhã. Queremos, Pai, pedir que o Senhor esteja com esta igreja. Acima de tudo, Pai, que o seu nome seja, Pai, santificado nesta manhã. Quero pedir ao Senhor que o Senhor possa nos lembrar cada vez mais, cada dia, cada minuto que passa, o quão o Senhor é tão poderoso, Pai, para as nossas vidas, Senhor. Quero pedir mais uma vez que o Senhor nos lembre, Pai, do sentido, Pai, e a relevância, Pai, da morte do seu Filho Jesus Cristo, morrendo, Pai, na cruz para salvar a nossa alma do inferno, Senhor. Quero pedir mais uma vez que o Senhor esteja conosco nesta manhã. Pai, abençoe, Pai, este culto. Abençoe, Pai, cada visitante que está neste culto. Abençoe, Pai, os hinos que estamos a entoar nesta manhã. Que tudo, Pai, que possa ser para santificar e glorificar o Teu santo nome, Deus. Quero, Pai, mais uma vez entregar, Pai, nas Suas santas mãos de tudo, Pai, que foi anunciado aqui, relacionado, Pai, à conferência fiel. Pai, nós sabemos o quão é trabalhoso isso, o quão, Pai, requer muita atividade, muita criatividade, assim como, Pai, muito esforço, Senhor. Quero pedir, Pai, esteja, Pai, com a comissão, Pai, esteja, Pai, com os responsáveis da conferência fiel. E também quero pedir, uma vez que ouvimos em relação a Paulo Júnior, Pai, assim como Paulo Rocha, que o Senhor que possa abençoar estes seus servos, que possam conseguir chegar aqui em Nampula mais uma vez para poderem partilhar o seu verdadeiro evangelho, a sua palavra, Senhor,
que o povo moçambicano, Pai, que possa cada vez mais conhecer e se relacionar cada dia, Pai, contigo por meio dessas conferências que a Missão da Graça tem realizado, Pai. Quero pedir mais uma vez que o Senhor que possa, Pai, proporcionar um tema, Pai, eficaz, que irá, Pai, santificar o Teu santo nome, um tema, Pai, que vai impactar, Pai, a vida das pessoas este ano na Conferência Fiel, Senhor. Quero pedir também que o Senhor que possa estar com toda a parte logística, Pai. Nós sabemos que envolve muitos recursos financeiros, assim como recursos humanos, que o Senhor que possa, Pai, proporcionar todo esse evento, as pessoas, os recursos, Pai, que tudo, Pai, que possa acontecer segundo a sua boa vontade, Senhor. Queremos também agradecer a favor do irmão Carlton, por o Senhor ter livrado ele. Talvez o cobrador poderia, Pai, criar confusão, poderia, Pai, levar ele como tem feito, mas o Senhor permitiu que alguém pudesse pagar por ele, alguém, Pai, pudesse tivesse essa compaixão de poder tirar o valor e pagar por ele, Pai. Isso, Pai, nos lembra o serviço que seu Filho Jesus Cristo fez na cruz, pagando, Pai, a nossa multa, pagando, Pai, a nossa dívida, uma vez que nós merecíamos, Pai, a condenação, merecíamos, Pai, a morte eterna, mas o seu Filho Jesus Cristo, o seu único Filho que o Senhor enviou, morrendo, Pai, na cruz, ele pagou a nossa dívida, pagou a nossa multa. E nós, hoje, estamos aqui, Pai, a gozar esta herança, a gozar, Pai, este privilégio que o Senhor tem nos dado, Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Quero, Pai, pedir também que o Senhor que possa estar com a esposa do nosso irmão Carlton, a nossa irmã Ismaela, com toda esta situação. Pai, ajude ela, dá força a ela, assim como ao marido, que o Senhor, que eles que possam, Pai, cada vez mais buscarem sabedoria, buscarem, Pai, tudo, Pai, em Ti. Quero também, mais uma vez, agradecer a favor do nosso irmão Stélio, por toda essa confusão que ele fez em relação à sua viagem, e o Senhor permitiu que ele pudesse viajar saudável, assim, Pai, regressou saudável. Pai, tudo isso nós olhamos e encontramos a Tua santa mão guiando o seu servo, guiando, Pai, o trabalho dele, para que os livros, assim como a vida dele pessoal, que pudessem, Pai, chegarem a testemunho saudável, Senhor. Quero, Pai, também agradecer em relação ao concurso, Pai, Memoriza a Bíblia. Pai, nós sabemos que foi a primeira vez isso acontecer cá em Moçambique. Queremos, Pai, pedir que o Senhor esteja mais uma vez com a equipa, assim como com os nossos irmãos que saíram, Pai, das suas províncias, Pai, para poderem participar a este concurso. Senhor, nós agradecemos pelo trabalho, pelo financiamento que o Senhor deu à equipe, para que tudo, Pai, que pudesse acontecer e que o Seu nome fosse, Pai, glorificado, Senhor. Quero também, mais uma vez, pedir que o Senhor que possa acompanhar a esses irmãos, e que tudo, Pai, que possam voltar com ânimo, acima de tudo, Pai, aquilo que memorizaram, que possam servir para eles mesmos, Pai, porque nós sabemos que devemos guardar a Sua palavra dentro do nosso coração, para que não possamos pecar contra Ti, Senhor. Quero, Pai, orar mais uma vez, agradecer, Pai, pela vida da nossa liderança cá na igreja, que o Senhor que possa continuar estando com eles, que o Senhor que possa continuar, Pai, trabalhando com eles, dando a sabedoria a eles, para que possa conduzir a esta igreja segundo a Sua boa vontade, Senhor. Quero, Pai, orar, lembrando mais uma vez o trabalho que o Senhor fez e que está fazendo na vida de cada irmão, na vida, Pai, de cada visitante desta igreja e na vida de cada membro,
Que, Senhor, que possa continuar, Pai, guiando-nos, Pai, no seu caminho, guiando-nos, Pai, nos seus planos. E, acima de tudo, Pai, que possamos ter um relacionamento, Pai, muito íntimo, um relacionamento, Pai, santo e sincero, verdadeiro e justo diante da sua face, Senhor. Quero pedir mais uma vez que, Senhor, acima de tudo, Pai, que esta congregação que possa ter amor, que possa ter uma verdadeira união dentro dos irmãos, uma verdadeira, Pai, a convivência, Pai, dentro da igreja. Acima de tudo, Pai, que o seu nome que seja, Pai, glorificado, o seu nome seja santificado, Pai. Que as pessoas, que o mundo, que possam conhecer a sua graça por meio, Pai, do Evangelho que está sendo anunciado nesta igreja por todos os domingos, Pai, assim como nas quartas-feiras. Pai, quero, Pai, pedir que o Senhor ajude-nos, Pai, a buscarmos o Teu caminho diariamente, Pai, a buscarmos a Tua santidade, Pai, diariamente, que acima de tudo, Pai, o Espírito Santo que possa, Pai, reinar dentro do nosso coração, que o Espírito Santo, Pai, possa nos guiar dia após dia, que esta adoração, este louvor, a comunhão que nós temos, que não possa ser feita simplesmente num domingo como este, mas sim que possa ser, Pai, uma comunhão, que possa ser uma adoração que é feita diariamente, que o adorar ao Senhor, que não podemos, Pai, ter limites, mas sim que podemos, Pai, orar, adorar o Teu santo nome todos os dias da nossa vida. Como nós ouvimos, Pai, no primeiro minuto, Pai, queremos que possamos Te adorar um dia inteiro, de que mil dias estando num mundo perdido, fazendo, Pai, coisas que não agradam o Teu santo nome, Senhor. Quero, Pai, mais uma vez orar, entregando tudo isso nas mãos do Seu Filho, Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Ouve nosso Deus, as nossas petições, chega perto de nós, nos enche de paz. Ouve nosso Deus, as nossas petições, chega perto de nós, nos enche de paz. Obrigado. Nós vamos entoar o hino 47 em pé do Inário Verde, e depois do final deste hino vamos convidar o nosso irmão Felisberto Unraca para passar ao púlpito para nos dar a livre participação, e depois do nosso irmão Felisberto Unraca vamos convidar os nossos finalistas para nos exortar com algum hino. Acredito que eles já estavam informados, combinamos ontem, então estão preparados. Hino 47. Quero estar ao pé da cruz e tão rica fonte, glorificada, salutar, em Sião no monte,
rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, até que a terra eu possa ver, santa além do rio, sim na cruz me glorio, até que ao fim Bom dia, irmãos. Vou pedir para vocês se sentarem e abrimos o livro de João, capítulo 11. Irmão Jeremias me negou testemunho. Hoje dia. Eu estava preparado para chegar. Um, 10 minutos, tá bom. O verso 19, adiante. Eu vou ler um texto um pouco comprido, só para inteirar um bocado. 19, adiante. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. É um texto muito conhecido. Eu pude ler todo aqui para inteirar os irmãos, porque tem duas personalidades de extrema importância, que é a Marta e a Maria. As duas pessoas são irmãs, inclusive a Lázaro, e provavelmente a Marta é a mais velha. E esta Marta, ela é caracterizada pelo seu jeito de servir. Se nós formos a verificar, ela, em todas as passagens que ela é citada, ela fica servindo, como em Lucas capítulo 10, versículo 40, ela fica servindo quando a irmã dela está ao pé de Cristo. E também nós vimos em João capítulo 12, 2, depois desse episódio, quando a irmã dela lava os pés de Jesus Cristo, ela está lá servindo. Então, adiante também, ela exerce um ofício de servidão a Jesus quando ela se chega a Cristo no luto, não é? Quando ela se ergue e vai ao encontro de Cristo, depois daquela conversa toda, então ela também exerce um ofício que eu considero, ao ir chamar a Maria, depois que Maria chega a Cristo e um milagre é verificado. Um montão de gestos divinos são verificados no meio desta interação entre Marta, Maria e o Senhor Jesus Cristo. E esta Maria é uma mulher que supostamente é muito repreendida, quase
em boa parte das passagens que ela é citada. Se nós formos a ver, logo no princípio, Jesus Cristo é acolhido em casa da Marta. Então, Maria, quando chega aos pés de Cristo, a Marta diz: Senhor, não te importas que ela venha? Ou seja, ela se incomodou o fato de a irmã dela estar aos pés de Cristo. E nós também verificamos as outras pessoas, como aos discípulos de Jesus Cristo, e especialmente ao Judas, que é enfatizado, se incomodam quando ela chega e lava os pés de Cristo com o nardo puro, não é? Então, ela é uma pessoa necessariamente que incomoda muitas figuras ali, inclusive as pessoas que exerciam o ofício diante de Cristo. É interessante que Jesus Cristo profetizou que ela seria lembrada e contada devido ao que ela fez. Esta é uma das coisas da qual ela acha como graça diante de Cristo. Se nós formos a ler nesses mesmos versos, Cristo diz que o que ela fez, isso será lembrado juntamente com o evangelho que será pregado. Então, Jesus usou a Maria como referência de vida para a Marta, quando diz para ela de que a Maria havia escolhido o lugar certo. Ou seja, em repreensão a Marta, ou em ensinamento a Marta, de que o certo é que você esteja aos meus pés. E também nós vimos um ensinamento, uma referência sendo dada da parte da Maria, como modelo de toda a igreja, de todo o mundo, quando Cristo diz que o meu evangelho será pregado e ela será lembrado nisso. Ou seja, o nome dela serviria para também a edificação de irmãos. E isso juntamente é citado, ou seja, uma das mulheres que é citada é a mulher de Ló. Ou seja, a mulher de Ló nós olhamos como uma pessoa desobediente que agiu com incredulidade, mas a parte da Maria nós olhamos de trás como uma pessoa que agiu com fé. Então, para nós, essa é uma verdade, uma realidade que a igreja precisa considerar, que há necessidade de agir diante de Deus com uma postura de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o que realmente nós verificamos no episódio da Maria e Marta. Não importa servir necessariamente a Cristo, não que fosse inútil, mas podemos o servir, mas sem fé. A Escritura diz em Hebreus capítulo 6, é impossível. Ou seja, não é que Deus fica desgostoso ou não é algo razoável ou em parte. É que o que ele está a querer referir é de que é impossível cabalmente que servir Cristo, chegar ao culto sem chegar aos pés de Cristo com humildade, submeter-se à sua palavra, às verdades de Cristo que são pregadas. É impossível agradar a Deus, por mais que nós possamos fazer, como vimos a Marta, em torno de todos os textos, ela exercendo o ofício de servidão. É interessante que as mesmas palavras que Marta usa, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não ia morrer. Ou seja, são as mesmas palavras que Maria usou a Cristo, mas diante de Cristo, essas duas pessoas, ou a Marta, Cristo ficou frio diante da atitude dela, mas para Maria, Cristo não ficou frio. Pelo contrário, Cristo ficou derretido, chorou. Nós vimos Cristo a ser derretido, ou seja, comovido, compulgido. Obviamente, não plenamente, ou seja, a razão foi por causa da morte, sim, do Lázaro, mas o que o levou ao ápice, ao ponto de ele dizer assim, onde o sepultaste? Foi por causa exatamente da Maria. Por quê? Por causa da sua fé, por causa da sua entrega, por causa a sua forma plena em se entregar a Cristo. Então, nós precisamos um milagre de Cristo em nossas... ou seja, se nós formos a precisar o milagre de Cristo, ou vermos Cristo suprindo nossas necessidades,
precisamos de crer, precisamos de não apenas exercer o ofício, mas também precisamos estar aos pés de Cristo, precisamos se entregar por essas realidades daquilo que Ele ensina dia após dia, como as Escrituras dizem em Hebreus capítulo 6, ou seja, 11:6, que é impossível agradar a Deus sem fé. E aos que não creem, eu podia necessariamente aplicar esta mensagem que sem fé, como as Escrituras dizem, é impossível realmente. Se você não tem fé a Deus, as Escrituras o excluem você da realidade, de tudo quanto você faz ser agradável a Deus. É tudo inútil diante de Deus. É necessário de que você se entregue a Deus pela fé. A fé torna-se base do cristianismo. A fé é o alicerce de tudo que pode ser construído. Então, você que não crê, é preciso receber a este Cristo e entregar-se a Ele. Ele o chama. Você pode vir como a Maria foi chamada ali. Cristo mandou chamar a Maria. É interessante que Marta não foi chamada, ela levantou, foi, mas Maria foi chamada, se vai chamar Maria. Então, Cristo chama a todo aquele que pode se render, a todo aquele que pode ser perdoado e purificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu termino minha palavra. Amém. Por causa do tempo, eu estava a tentar correr. Vamos para juntos aqui. Vamos abrir já fechar um pouco mais. Amém, irmãos? Nós vamos entoar um hino com o título Pela Graça Sois Salvo.